Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus está nos ensinando a praticar o bem. Jesus sobe a montanha onde ele começa a trazer esses ensinamentos tão nobres e ricos, sobretudo para o convívio com os irmãos. São João da Cruz diz que Jesus sobe a montanha e também nós precisamos fazer essa subida de modo espiritual. Ele diz que na montanha sagrada reinam o silêncio e o amor. Então, espiritualmente, se eu quero praticar o Evangelho, seguindo os conselhos de Jesus, eu preciso começar a dar espaço na minha vida para que o silêncio e o amor possam reinar em mim. É o que Jesus está nos ensinando, a agir com caridade. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está mostrando que nós não devemos realizar vinganças, pagar o mal com o mal. Ele está ensinando a gente a entender que tudo nessa vida passa. O que nós vamos levar para o reino de Deus, para a vida eterna, são os nossos gestos concretos de amor. O amor cristão é um amor concreto, e a gente precisa praticar estas boas obras. São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que nós não devemos pagar o mal com o mal. Ele diz: a preocupação dos cristãos seja fazer o bem a todos os homens. Não se deixe vencer pelo mal, vença o mal com o bem. Romanos 12, 17 e 21. Então nós somos chamados a olhar às vezes a maldade das pessoas, a maldade no mundo e não perder a nossa capacidade de fazer o bem. Não é entre nós e o outro que nos fere, e o contra-testemunho dos outros, e a maldade alheia, não é entre nós e o outro, é entre nós e Deus. Então, fazer o bem é uma questão de fé entre você e Deus. E Jesus coloca 4 exemplos concretos para a gente viver esta fé e esta esperança em fazer sempre o bem. Jesus está pedindo para superar a violência. E ele vai dizer que nós devemos fazer o contrário do que as pessoas sem fé fazem, do que a maldade se faz, nós devemos viver a paz. Como cristão, nós devemos fazer o bem, não a maldade. Se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Ou seja, não pratique a violência. Não responda a violência com violência. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Ou seja, Deus pode fazer justiça na nossa vida. Não brigue pelas pequenas coisas. Confie que Deus não vai deixar lhe faltar a túnica nem o manto. Mas essa renúncia nós devemos fazer na fé. Se temos situações de conflito, procure a direção espiritual, se oriente para ver até que ponto você vai buscar a justiça. Terceiro ponto de Jesus: se alguém te obriga a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dá a quem te pedir, não vire as costas a quem te pedir emprestado. Irmãos e irmãs, Jesus ele
sofreu humilhações. Ele também apanhou de um soldado no momento do julgamento, antes de subir o Calvário. Jesus questiona: se falei mal, mostre em que falei mal. Mas se falei bem, por que me bates? João 18, 23. Jesus interroga. Então Jesus está nos ensinando a também questionar a violência. Não é que a gente vai ficar quieto enquanto o outro nos acusa. A pergunta de Jesus, se falei mal porque me bates, se falei bem porque estás me batendo, é justamente a possibilidade de que aquele que agride Jesus possa refletir qual é o motivo da violência. Então Jesus apanha inocente, sofre por nós, e ele sabe que ele tem um advogado que é o Pai. Então nós podemos questionar, mas nunca responder a agressão com agressão. Jesus não agrediu fisicamente, mas com palavra ele leva a pessoa a uma reflexão. Queridos irmãos e irmãs, o cristianismo é exigente. Essa página do Evangelho exige de nós um comportamento onde nós somos chamados a promover a paz e não a guerra. Nós precisamos da força do Espírito Santo para não sair de nós mesmos e não buscar justiça com as nossas mãos. Que cada um de nós possa ser uma semente de paz no mundo. Onde você estiver, semeie a paz e você vai colher paz. Não vamos semear a discórdia, a inimizade, as intrigas, as divisões. Vamos semear aquilo que gera união entre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.